Sim, como não? Separei os melhores filmes de terror da Amicus, produtora que teve seu auge nos anos 60 e 70 aqui no Brasil. Foi muito televisionada, os seus filmes, nos anos 70, 80, 90, depois adquiriu um status cult nos DVDs, nos Blu-rays, nos 4K da vida. Na década de 70, chegou a bater de frente com a Hammer, embora não tenha acompanhado a quantidade de títulos. A gente sempre pensa, a Amicus lançou dezenas e dezenas e dezenas de filmes, mas são menos de 30 títulos disponíveis. Aqui eu separei 10 dos mais fabulosos, sempre com aquele padrão antologia, com algumas raras exceções. Eu sou o R.R. Bico, você está no terror de hobby. Contos do Além, Tales from the Crypt. Esse é um dos mais emblemáticos desse período da Amicus, baseado nos quadrinhos da EC Comics. Eu cheguei a ler alguns volumes bons também. São 5 historinhas de estranhos que estão nessa cripta e vão ter acontecimentos trágicos revelados de suas existências. Peter Cushing como protagonista recebeu sequência, que eu vou falar daqui a pouco, e é para você assistir, se puder, e a sequência, que você vai ter bons momentos de entretenimento. Direção do Fred Francis, os dois diretores que mais vão ter filmes hoje: Fred Francis, 3 títulos, e Roy Ward Baker, 2 títulos. E o que mais que eu posso falar? Nos anos 80, final dos anos 80, década de 90, a HBO trouxe a série Tales from the Crypt, que chega a ser muito melhor do que esse filme, embora esse filme seja bom. Hoje eu só vou falar sobre títulos bons, mas aquela série pisa mais no acelerador, tem um valor de produção maior. Aqui é mais aquele clima clássico, naquelas histórias cheias, permeadas por atmosfera. O Asilo do Terror Asylum, a história de um médico que vai trabalhar nesse hospital psiquiátrico. Ao chegar ao local, tem que cumprir um dever. Alguém fala, você vai ter que escutar 4 historinhas de pacientes bem característicos do nosso hospital. Então cada história é um momento de terror entregue ao espectador. São 4 volumes aí no mesmo padrão de qualidade mais ou menos. É uma das antologias menos conhecidas da Amicus e do cinema britânico dessa década de 70, assisti faz bastante tempo. Eu tenho uma pequena peculiaridade, eu gosto muito de filmes de terror que aconteçam dentro de hospitais normais, porém hospitais psiquiátricos, eu acho que é um negócio que é muito clichê. Às vezes os pacientes sempre com pouca higiene, comportamentos bizarros, estranhos. Então são filmes que tentam te trazer o desconforto e não tanto aquele visual, aquele branco que te invade, característico de hospitais. Depois eu acho que teve mais um, que eu não sei se acho que é da Amicus também, Tales Dead, Witness Madness, que saiu depois. Esqueci, Terror e Loucura, talvez seja o título em português, que tem mais ou menos isso aí, hospital psiquiátrico. Mas é uma opção para você assistir, abrir maratonas. Eu quero assistir 4, 5 títulos hoje. Comece com Asilo do Terror, que você vai ter alguns momentos aterrorizantes e muito desconforto nessas nojeiras dos pacientes. The prison of madness, where few enter and none. As Profecias do Doutor Terror, um dos filmes que eu mais gosto dentro da década de 60, direção do Fred Francis. A história de uma espécie de mágico, um tarólogo, que chega a esse trem, entra na cabine com seu chapeuzinho. O tarólogo é interpretado por Peter Cushing, e são 5 pessoas que estão dentro da cabine. Ele chega, pega suas cartas e começa a ler. O pessoal fala, brinca, vai lá, lê a nossa sorte aí, meio que tirando onda com o pobre coitado. Só que cada cartinha que ele tira para cada personagem é um evento trágico que se aproxima. Nós temos também Donald Sutherland como um dos personagens que vai ter sua sorte lida, e Christopher Lee. As histórias, eu tentar lembrar alguma historinha pra vocês. Tem uma da planta, que eu me lembro bastante. Tem do voodoo, essa é fabulosa, envolvendo música, envolvendo ganância. E a melhor de todas, do Christopher Lee, uma mão crítico, arrogante, e essa mão solitária depois de um acontecimento trágico, de um crime que vai persegui-lo até a morte. É quase um prequel com aquele filme The Hand, do Oliver Stone, com o Michael Caine. Você assista o filme do Michael Caine, depois você vai pegar esse último conto, exatamente para encerrar a nossa antologia. Fabuloso, o ponto de maior destaque visual é a caracterização do Peter Cushing.
Você se sente apaixonado por cada detalhe de suas vestimentas. Mesmo do seu diálogo, o roteiro entregue a ele é muito bom. As cartinhas. Eu gosto muito de cartas de tarô, então me pegou de uma maneira especial. E Freddie Francis nunca decepciona. A Cripta dos Sonhos, The Vault of Horror. 5 estranhos se veem descendo nesse prédio empresarial e conhecem um andar que eles jamais haviam visto antes. Nessa monotonia, conhecendo detalhes novos nessa cripta, vão compartilhar historinhas de terror. No lugar do Peter Cushing, nós vamos ter o Delmham Elliott, outro nome lendário desse cinema britânico que aparece várias vezes em filmes de terror da década e foi companheiro, né, do Indiana Jones já no cinema estadunidense. Se tem um filme que eu recomendo do Delmham Elliott é The Signal Man, também dos anos 70, já recomendei. Eu considero The Signal Man a maior recomendação da história deste canal, porque ele é extremamente obscuro e assistir aquela obra pela primeira vez foi um prazer. Esse é para você assistir lado a lado com o primeiro, se possível, fazer essa maratonazinha. Você não vai se lembrar de nenhuma história, eu não consigo me recordar de nenhuma historinha muito especial para vocês, mas aquele padrão de qualidade não vai alterar muito e vai, o quê? 20, 25 minutos cada historinha. Quando você piscar, o filme tá terminando e você vai querer assistir mais coisas da Amicus. Vozes do além, From Beyond the Grave. Peter Cushing retorna acompanhado de Donald Sutherland. Quem mais tem nesse? Tem David Warner. Tá, 4 nomes aqui especiais. Eu vou falar do Vincent Price, mas do cinema britânico mesmo, Christopher Lee, Peter Cushing, Delmham Elliott e o David Warner, o nosso vilão. Odiava o David Warner lá em Titanic e depois foi me apaixonar por essa fase. Anos 70, a história de um senhorzinho que comanda esse antiquário e o pessoal entra no ambiente e alguns personagens vão tentar trapacear o senhor, tirar vantagem, furtar itens até. Só que quem se utiliza dessa atitude pouco camarada, né? Como que você entra no lugar para tirar proveito do cara que comanda o ambiente? Tá suando, tá dedicando 8 horas do seu dia a vender velharia, você vai lá e rouba o item? Dá pouco dinheiro? Não pode, né? Então cada item é uma história diferente, exatamente, com esses personagens. A história mais estranha, mais bizarra e a que eu mais gostei é do Donald Pleasence, que faz com a sua filha Angela Pleasence, que ele é exatamente pai e filha. E tem um senhor que entra na vida dos dois, o pai começa a oferecer a filha em casamento, só que as coisas têm uma motivação, a gente sabe, bastante sinistra. Filmaço, só assista, e é um dos que eu mais gostei dentro desse formato aí de contos da década. A Casa dos Rituais Satânico, Madhouse, em seu título original, Vincent Price, conforme prometido, como protagonista, a história de um ator que está na Europa, no Reino Unido, para gravar um filme, só que começa a sofrer com jogos de enganação nessa propriedade, jogos de loucura. O Vincent Price é um filme que você assistir lado a lado com aquele As 7 Máscaras da Morte, Theater of Blood, que eu já recomendei algumas vezes neste canal. E o Vincent Price tem papéis muito parecidos nessa década de 70, é isso que traz conforto a quem está assistindo. Esse traz toda aquela dinâmica mais britânica, né, que é bem diferente das quais nós estamos acostumados, geralmente, na filmografia do Price. Destaque para sua maquiagem em algum momento do filme, né, contrastando toda a loucura que permeia cada evento de história. A fera deve morrer. Vamos trabalhar em cima de alguns aspectos dessa obra. É um título bom quando nós analisamos o padrão britânico de se fazer cinema à época, porém eu considero ele mediano dentro de seu subgênero. Qual o seu subgênero? Filme de lobisomem, a história de um magnata ricaço que gosta de caçar coisas e o seu desejo é partir para animais maiores. Um lobisomem em questão, então ele convida várias
pessoas aleatórias para uma mansão que ele tem no meio de uma floresta com o intuito de caçar um deles, porque um desses personagens, na verdade, é um lobisomem. O filme tem graves problemas de ritmo, então é por isso que eu não considero ele um excelente filme dentro de subgênero. É um tradicional quem matou, só que não é quem matou aqui, quem é o lobisomem. É quase um romance da Agatha Christie versão lobisomem, é quase um detetive versão lobisomem. E eu acho que as aparições, né, de licantropia propriamente dizendo, são poucas. A gente tem mais esses jogos de enganação, personagens se tratando mal a todos os momentos. No ponto positivo são as cenas na natureza. Os personagens estão caçando, estão trombando com árvore em tudo quanto é ponto. Tem um sistema de câmeras que eles ficam monitorando, achei aquilo também super interessante. Mas é uma obra que você precisa tirar suas próprias conclusões. Eu não conheço uma pessoa que ame cinema lobisomem que coloque este filme no top 10. Então eu não considero nem mesmo um top 10 dentro dos anos 70. É essencial dentro do subgênero lobisomens? Claro que sim. O único filme da Amicus que vai tratar de forma integral sobre o assunto precisa ser assistido. One of these 8 people will turn into a werewolf. As Torturas do Doutor Diabolo, o último filme do Fred Francis no vídeo de hoje. E temos Burgess Meredith como protagonista. Ele vai introduzir cada história, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Jack Palance também está no elenco. Estranhos que estão nesse parque de diversões e conhecem uma atração que tem o Burgess Meredith, uma espécie de mágico, e eles meio que questionam a autenticidade, o valor de terror das atrações, e o Burgess Meredith fala, quer saber, meu irmão, eu vou trazer histórias. Agora vocês vão descobrir aí a essência do meu show, o meu valor de entretenimento. E aí cada personagem é uma história de terror das mais assustadoras, ou quase, né? São mais histórias de conforto mesmo. E tá, é isso, esse é o filme. Vai lá assistir, claro, Burgess Meredith dentro do cenário britânico é indispensável. Só que eu gosto de... Quando eu descobri esse filme, como vocês devem ter uma pista, eu sou apaixonado pelo Burgess Meredith desde Rock, primeira vez que eu vi ele em Rock, lá Além da Imaginação, The Twilight Zone, nos episódios especiais. Acompanho a filmografia dele desde os anos 40, já no finalzinho não, década de 70, década de 80, fazendo muito filme de comédia, sempre com aquela participação muito ativa. Quem o conheceu fala que foi uma excelente pessoa. Então, ao descobrir que ele interpretava esse senhorzinho do mal no filme da Amicus, eu falei, eu preciso assistir isso. Só que a sua participação ela é muito pequena. Eu queria ter visto mais. Eu considero bons filmes de terror, no formato contos, aqueles que trazem uma introdução, seja, como nesse caso, um parque de diversões, uma casa funerária, ou Contos da Cripta, a versão dos anos 90, com a caveira explicando cada história num formato mais cômico, só que você precisa trazer esses personagens interagindo com a história. Mais do que isso, o formato perfeito, você traz esses personagens, eles vão apresentar 4, 5 histórias e no final terão sua própria historinha, assim que você fecha com chave de ouro uma obra desse calibre. Tipo, eu citei Casa Funerária, o Tales from the Hood, que é dos anos 90, que é exatamente isso, uma casa funerária, várias histórias, e no final, esse homem que está apresentando cada momento vai ter sua própria história, vai ter seu próprio desfecho. Acho que é assim que você faz um bom filme. Esse não tem isso, então perde um pouquinho, fiquei um pouquinho desapontado, mas hoje em dia, fazendo outras revisões, meio que se tornou uma obra de conforto para mim. E Burgess Meredith tá diabólico, né? Com aquela maquiagem, com aquele chapeuzinho. Se o personagem é do mal, você tem que entregar um chapeuzinho para ele. Dá toda uma caracterização especial. As the devil incarnate. What horror will you next? O Soro Maldito, versão da Amicus, de um médico e um monstro. Nós tivemos também versões da Hammer. Essa vai trazer Christopher Lee como protagonista, cientista que se envolve nesse experimento, vai perder ali o contato com a realidade, porque o soro não é dos mais confiáveis, e matança, morte, se torna um serial killer. Aquela história clássica com a adesão do talento do Christopher Lee. Vou ser sincero, é um bom filme, mas ele é bem esquecível. Depois de 2 semanas, você vai falar, Christopher Lee fez tantos filmes, tal, X, Y, e alguém vai falar, e o Soro Maldito? Você fala, Christopher Lee fez esse filme, assisti faz 2 semanas, já
não tá mais na minha cabeça. A Casa que Pingava Sangue, o maior e melhor filme da Amicus, o maior filme de contos que eu tive a possibilidade de ver na minha vida. São 4 histórias girando em torno dessa casa possivelmente mal assombrada, com uma história de acontecimentos bem macabros. Na primeira delas, um escritor se muda para um ambiente tentando terminar um livro somente para ver um personagem de sua obra aparentemente ganhar vida e passar a aterrorizá-lo durante as madrugadas. O destaque desse primeiro conto é o design de produção, a identidade visual entregue a essa casa. A casa parece viva e isso dá muito medo. Essas madrugadas parecem ultrapassar a barreira da televisão. A escuridão também tem papel fundamental na história. A segunda, sobre homens que se veem obcecados por uma boneca de cera que lembra de uma mulher de antigamente, também fabulosa essa história. A terceira e melhor do filme, com Christopher Lee, que vai ficar obcecado... Não, desculpem. Com Christopher Lee, que ele é um pai, a filha parece ter superpoderes, vai brincar com voodoo, pega um bonequinho do Christopher Lee e começa ali a atazanar a sua vida. E o quarto conto, o mais fraco, porém ainda assim muito bom, é sobre um ator que se muda para aquela casa e ele não gosta de ator de terror, ele não gosta muito de sua profissão e meio que vai adquirir poderes de vampiros, vai corromper as barreiras do cinema, as barreiras da ficção. Além do Christopher Lee, nós vamos ter o Damon Elliott e o Peter Cushing. O roteiro da obra é do Robert Bloch, escritor do livro lá de Psicose. Ele trabalhou bastante na Amicus, inclusive em alguns filmes que eu citei anteriormente. É um filme simplesmente perfeito. É muito raro você ver um filme de contos em que todas as histórias sejam muito boas. É o caso de The House That Dripped Blood. Assistir o quanto antes, maratonar, eu já recomendei várias vezes no canal, então é seu dever, no mínimo, ter assistido umas 2 vezes essa obra. You'll find them all in the house that dripped blood. Uou, e pra você, qual o melhor filme da Amicus? Qual o seu favorito? Quem ganha a batalha, Hammer ou Amicus? Hoje em dia eu prefiro mais a Amicus, mas a Hammer fez muito mais coisas, inclusive vai render um vídeo muito em breve. Muito obrigado por ter sobrevivido até aqui. Vejo todos vocês no próximo vídeo.